saiu o episódio 8 de Minhas Aventuras com Superman, chamado de A Morte de Clark Kent. E a história desse episódio tinha com certeza que ser tão dramática e impactante quanto esse título, né? E de fato tivemos aqui muitos acontecimentos importantes e o plano do Brainiac deu um grande passo. Afinal, agora temos um Superman do mal. E depois então do episódio da semana passada, onde tivemos um episódio lá, flashback, para contextualizar como que a Lois e o Jimmy tinham aparecido lá com uma nave espacial no espaço, vamos continuar então no vídeo de hoje, né, fazendo aí o review de todos os episódios aí da segunda temporada, né, de Minhas Aventuras com Superman. Vamos entender o que aconteceu aí nesse episódio, analisar a história, ver os arcos narrativos que estão acontecendo e teorizar o que pode vir a acontecer então no restante da temporada. Até porque ela tá chegando aí nos seus finalmente. Vamos ver tudo isso então depois da abertura. E galera, vocês já sabem, isso antes da gente começar a análise aqui desse episódio de Minhas Aventuras com Superman, já deixa aqui o seu super comentário, também o seu super like, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. Já comenta aqui o que você achou desse episódio e o que você tá achando aí dessa temporada, já que todo comentário e toda curtida sempre vale aqui para os nossos vídeos no YouTube. Valeu todo mundo que faz isso. Dado esse recado importante, bora começar a análise então desse episódio. O episódio começa na fortaleza do Brainiac. Ele pega um item estranho e coloca no Clark. E imediatamente somos transportados para dentro da mente do Superman. Lá, o vilão revela que aquele item que ele colocou no Superman era a Clemência Negra, um dispositivo que vai permitir ele prender a consciência do Clark, enquanto o vilão vê e interage com as memórias do herói. E olha, eu não sou um grande crítico aqui na questão da proposta, né, do design dos personagens e certos dispositivos que o desenho sempre faz, né, com uma pegada mais tecnológica, né, que foi o grande ponto negativo que muita gente não gostou aqui na primeira e também na segunda temporada, mas essa proposta aqui da Clemência Negra realmente ficou bem estranho e bem sem personalidade. E pra quem não tá lembrado, né, a Clemência Negra é aquela planta alienígena, né, que fica grudada no peito lá do seu hospedeiro e deixa ele num estado incapacitado, né, ele fica sonhando com coisas que ele, né, um mundo ideal. Ela chegou a aparecer lá no desenho do Liga da Justiça, naquele ótimo episódio do Superman, e aí quando você compara com esse design aqui do tecnológico, que é tipo uma tiarinha que ele coloca aqui e tá pronto, realmente, assim, é uma opção, é um design, assim, pra esse dispositivo, que na verdade antes era um ser vivo ali, né, é bem mais inferior. O Brainiac, ele revela algo importante. O seu corpo, aquele drone que abriga a inteligência dele, está em Kandor e diz que a cidade está ruindo. Assim, ele fala que precisa de um corpo novo para transferir sua inteligência, ou seja, o corpo do Clark. O herói tenta agir, achando que está no seu corpo de verdade, mas é transportado para a memória do dia em que ele enfrentou a curto-circuito. E o Brainiac grita que vai descobrir qual a fraqueza do Super nessas memórias. A proposta desse episódio, então, é parecida com o episódio que eu já citei ali do Superman, né, do Liga da Justiça, que é aquele ótimo episódio que se chama lá Para o Homem que Tem Tudo. Mas aqui vai ter uma pegada diferente, né, porque é o Brainiac, então, examinando as memórias do Super, aliado ali com a Clemência Negra, então acho que é os dois agindo em conjunto. E aí fica a pergunta aqui, será que esse episódio aqui do Minhas Aventuras com o Superman vai tentar chegar um pouco perto ali do que a gente viu naquele episódio do Liga da Justiça? Cortamos então para o momento que nós já vimos duas vezes aqui no desenho, que é da Kara encontrando a nave do Jimmy e da Lois. A princípio tem um momento bonitinho do Jimmy e da Kara sem jeito ali se reencontrando, mas a Lois tá a fogo aqui nos olhos e já sai perguntando onde tá o Clark. Nisso, a Kara revela sua culpa e do que ela viu dos outros impérios e planetas que ela andou, e que algo está errado com seu pai. Ela termina dizendo que o Kal-El pode estar em perigo. E com certeza ele tá. E uma coisa muito importante aqui que a Kara diz, e que vai ser importante para esse episódio, e que eu acho também pro restante aqui da temporada, é que a Kara comenta então a primeira coisa que ela diz quando ela vê a Lois, né, já que é a primeira vez que as duas estão se encontrando pessoalmente, ela se refere a Lois como a terráquea que rejeitou o Kal-El. Como eu tô falando, isso é bem importante. Voltamos aqui pro processo de tomar o corpo do Clark pelo Brainiac. Ele assiste a batalha do Super com a curto-circuito e vê que essa adversária foi só um obstáculo físico. Assim, ele muda então para uma memória com uma outra luta maior, dessa vez contra o Parasita. O Brainiac analisa que até mesmo esse vilão grandão aqui, e que é um grande obstáculo físico, o Super de novo, no último momento, tira forças para vencer. O Brainiac se pergunta de onde que ele tá tirando essas forças do último momento. E é então que o vilão descobre o Jimmy e a Lois nas memórias do Clark.
Então assim, diferente daquele episódio do Liga da Justiça, onde lá a planta alienígena tá dando pro Clark, né, na mente dele, aquele mundo ideal, né, tudo perfeitinho, aqui o Brannick ele tá analisando então essas memórias do Super para poder descobrir então onde ele deve atingir a fraqueza do Superman para que ele possa corrompê-lo. E como eu falei antes, então é um outro tipo de abordagem usando, né, essa planta alienígena que aqui é um dispositivo. E embora então seja uma proposta diferente, a gente tem que ver aqui se eles vão trazer então momentos dramáticos e aí bons, né, pro Superman e também para aqui para a temporada. Então, depois de perceber o óbvio, o Brannick se dá conta que esses dois humanos são importantes para o Clark. São eles que o Kal-El luta para proteger. Na nave, é hora de reunião de plano. A Kara fala que o Clark está em Kandor, que sim, Kandor é aquela nave principal onde está o corpo de inteligência do Brannick. Não é mais uma cidade engarrafada. Ela revela que o pai dela precisa fazer uma manutenção aqui no núcleo principal de Kandor, e enquanto ele faz isso, os drones ficam desligados. Fica decidido que a Kara vai ocupar a atenção do seu pai, enquanto Jimmy e a Lois pegam Clark e fogem dali. Essa adaptação aqui de Kandor do desenho, acho que muita gente também vai chiar, assim lá como a planta alienígena. E aqui também eu não gostei muito como eles foram com essa questão do design de Kandor não, tá? E uma coisa em relação àquelas cenas das memórias ali do Superman, e que me incomoda, é que o Brannick ele fica gritando e falando tudo que ele tá pensando, o tempo inteiro, então o Clark tá escutando isso. E aí depois, pelo que acontece no episódio até o final dele, talvez não faça diferença se o Clark tava ouvindo ou não os planos do Brannick. Fica até pra interpretação, mas se realmente faz diferença isso, é bastante burro aí da parte do Brannick ele ficar pensando em voz alta o que ele tá querendo fazer. Porque, ou seja, ele tá sabotando o seu próprio plano, dizendo o que ele tá pensando e falando isso pro Superman. E no final dessa discussão do plano na nave, o Jimmy tenta convencer a Kara de que ela pode voltar com eles. Ela não precisa ser uma guerreira do Império de Krypton. Então, eles finalmente chegam em Kandor. E pô, muito boa aqui a roupinha de espaço dos laboratórios Star coloridas. Tem até capacete aqui com orelha de gatinho. E chegando lá, os drones estão mesmo desativados. E quando eles vão tomar então caminhos distintos, rola essa despedida bonitinha entre o Jimmy e a Kara. Ela tenta fazer aquelas confissões de amor que rola muito em animes, onde o personagem vai dizer que ama o outro, mas acaba dizendo de um jeito parecido e não exatamente que ama. A gente entende a Kara e no fim ela dá um abraço aqui de despedida no Jimmy. Ah, os velhos clichês de anime, esse aí sempre funciona. E sim, esse casalzinho aqui, Jimmy Olsen e Supergirl, tá funcionando bem demais. E é bonitinho ver que ambos são muito tímidos pra confessar um pelo outro aqui o que tá sentindo, né? E aqui eles estão construindo aos poucos essa relação dos dois. E aí realmente quando rolar uma confissão de amor mesmo, até um beijo aí, eu acredito que no último episódio aqui da temporada, vai ser bem merecido, sabe? Vai ser aquele grande momento que tava todo mundo esperando. Inclusive na despedida, a Lois estranha que a Kara se refere ao Jimmy como o líder destemido do planeta Terra. Voltando por Brannick, ao analisar as intenções da mente do Clark, ele entende que o kryptoniano não está tentando esconder as memórias dos seus amigos dele, mas sim do próprio Clark. O Brannick diz ao Superman que ele tem medo de que essas pessoas que ele ama não sentem o mesmo por ele. E é aqui então que o Brannick parece descobrir a principal fraqueza do Superman. Essa angústia que ele sente dele querer ser aceito entre os humanos, né? Como um deles. Dele não ser visto com nenhum tipo de preconceito. E agora, ao invés do Brannick ir atrás de memórias de batalha, né? De grandes confrontos físicos, que ele achava que era ali que ele ia descobrir a fraqueza, o Brannick vai então atrás agora dessas memórias que ferem esse medo do Clark. E esse aqui é um grande ponto positivo do episódio. E que começa a aparecer a partir de agora. Até porque a temporada ela vinha construindo isso. Essa temática do Clark ele ser rejeitado pelos humanos. E a gente vê que ele tem essa angústia. E principalmente ele tem esse medo de que até os seus amigos mais próximos rejeitem ele. Primeiro, o Brannick mostra aquela cena da conferência do Lex, onde ele diz que o planeta Terra é para humanos. E em seguida, a conversa da Lois com o pai dela, onde eles dizem que ele é diferente. Corta então para a cena do Jimmy depois deixando de atender a ligação do Clark. O Brannick vai manipulando o Super e falando que esse amor que ele sente pelos seus amigos o torna mentalmente fraco. Mas quando o Clark ele revida dizendo que é isso que o torna forte, o vilão vem aqui com uma fake news da sua manipulação mental e coloca a Lois falando que ela acha então que o Superman é uma aberração. E aqui eu já fico com um pouco o pé atrás, sabe, do Superman comprar essa desinformação aí. Porque fica muito na cara que o Brannick ele tá manipulando essa memória. E que a Lois nunca disse isso, o Superman sabe disso. Mas ao mesmo tempo também tem algo muito legal, que daquelas memórias que o Brannick ele selecionou pra mostrar que os humanos têm receio do Superman, ele é bem seletivo sobre o que ele quer mostrar, sabe? Por exemplo, naquela memória onde o Lex Luthor lá fala aqueles absurdos,
Teve ao mesmo tempo, naquele mesmo dia lá, o Jimmy falando várias coisas legais pro Superman. Ou seja, aqui o Brainiac ele tá mostrando tipo um best-of de coisas negativas. Afinal, é a narrativa aqui que ele tá querendo apresentar, né, pro Clark, né? Fora dali, a Lois e o Jimmy chegam no local onde o Super deveria estar, mas drones começam a ser ativados e os dois saem correndo dali. Pois é, a Kara tava errada. E o Clark estava no centro de Kandor, junto com o Brainiac, e ela os encontra. Ela confronta o seu pai e fala tudo o que ela descobriu, todas as suas mentiras. E numa cena muito boa, o Brainiac até adivinha o que ela vai falar, pois eles já tiveram essa conversa e argumentos antes, mostrando que a Kara realmente sempre se rebelava contra ele. Ele revela que a Kara se recusou a atacar aqueles planetas, e ela sempre voltava dizendo que, esses planetas têm culturas, têm coisas belas ali, eles não precisam entrar pro Império e entrar pra guerra. E aí o Brainiac foi lá e teve que forçar ela todas essas vezes a ir atacar esses planetas. É uma parada realmente muito dura. E é a partir dessa fala então do Brainiac, que ele obrigou ela a fazer todas essas coisas horríveis, que ela vai finalmente perceber então que esse Brainiac não é nem o pai dela, né? Ele é um cara mega manipulador. E a partir daqui ela nunca mais vai se aliar com ele. Aqui é tipo o ponto de ruptura entre os dois personagens. E conforme a Kara envelheceu, ficou mais difícil para o Brainiac controlá-la. Mas, felizmente, diz ele, agora ele tem o corpo do Kal-El, e ele vai usá-lo para criar um novo império kryptoniano. E dentro da mente do Super, o Clark ele vê o óbvio, que aquela Lois que estava dizendo coisas horríveis para ele era uma ilusão do vilão. Ele confronta o Brainiac e consegue momentaneamente o controle de suas memórias, e mostra pro Brainiac a sua lembrança de quando os dois se beijaram na primeira temporada, aquele momento bonitinho. E, gente, aqui, vou confessar. Primeiro, aquela parte ali da Supergirl, o diálogo que ela tem com o pai dela é muito bom. Mas quando chega aqui nesse momento do Superman superando, então, o controle lá da mente que ele tá tendo, numa cena até bem qualquer coisa, e fazendo isso com base ali no seu amor e tudo mais, eu já tava suspirando e falando que, o episódio tava começando a ficar tão bom e vai decair aqui pra mim. Mas ainda bem que os criadores sabiam o que estavam fazendo aqui nesse episódio. Depois do Superman falar que essa memória aí, esse beijo, isso aconteceu de verdade, o Brainiac começa a mostrar situações onde a Lois trai o Superman e chega a matar ele. Ela fala em uma dessas visões que o Super nunca será humano, ele nunca será aceito, e que isso vai sempre incomodar ela. Aí sim o Brainiac atinge o ponto fraco mesmo do Clark, e ele começa a achar que isso tudo é verdade, essas memórias da Lois. E aí ele começa a ficar confuso. E nesse momento aqui eu também estava bem cético em relação ao Clark, de que, ele não vai aceitar essas memórias aí, ele sabe como é que é a Lois de verdade. Mas aí, galera, vê aqui o gancho que o Brainiac vai dar no queixo do Superman, que vai fazer ele realmente se desestabilizar, e ele vai acabar usando uma memória que sim, é real. E aí, pra mim, nesse momento, foi que essa lavagem cerebral do Brainiac aí, pra mim, fez bastante sentido e funcionou. Ele mostra a memória da Lois rompendo o relacionamento deles. Aquele fatídico dia. As palavras da Lois Lane realmente atingiram e muito o ponto fraco do Superman. O Brainiac, por fim, fala que nem a mulher que ele ama o quer. Ninguém quer o Kal-El na Terra. O herói fica abalado. E enquanto isso, a Kara tá lutando contra o Brainiac na sala de controle. E por coincidência, no momento que a Kara acerta um golpe poderoso no corpo do Brainiac, o Super contra-ataca e faz o mesmo tipo de golpe nas suas memórias. E como eu disse antes, aqui realmente esse momento ele funcionou pra mim, porque o Brainiac então sabendo ali a fraqueza do Superman e sabendo que ele precisava usar uma memória real pra ludibriar ele, a gente aqui descobre finalmente o quanto doeu pro Superman aquelas palavras da Lois quando ela quis romper com ele. E realmente esse episódio ele vai melhorando muito até o seu final. Porque aqui a gente tá chegando no finalzinho e parece que as coisas vão dar bom, né? A Supergirl consegue derrotar ali o corpo do Brainiac e parece que o Superman ele também consegue se livrar lá da manipulação do Brainiac nas suas memórias. Parece que vai dar tudo bem. O episódio até mostra o que parece ser o Clark voltando ao mundo real, depois de derrotar o Brainiac. A cena corta para ele já voltando pra Terra e correndo para sua casa, para a fazenda Kent. Mas aí vemos que essa casa tá diferente. É Krypton. E também Kandor está flutuando ali no fundo. O Kal-El vê a sua família kryptoniana o esperando. E à medida que ele corre para encontrá-los, ele começa a voltar a ser um garotinho. E ele tá com as vestes de Krypton. Na verdade, então, o processo da clemência negra está completo. E o Brainiac conseguiu transferir a sua inteligência para o corpo do Clark. Daí então vemos a transformação do Super no Superman Brainiac do mal. E eu dei um hate aqui nos designs, ali nos visuais de umas outras coisas.
Mas aqui, esse Superman do mal, aí eu gostei desse visual. Afinal, se o personagem de alguma forma tá usando ali um manto negro, é porque o cara é do mal agora. E assim, eu fico com um pouco de pé atrás porque eles estão usando aqui aquele trope do Superman do mal? Eu fico. Mas eu realmente espero aqui que o desenho saiba utilizar bem, né, esse Clark agora controlado pelo Brainiac. Que ele traga boas discussões e bons dramas aqui pro restante dos episódios nessa temporada. E também muito boa essa cena aí do Clark quando é completado esse processo aí de transformação pro Brainiac tomando conta do Clark. E aí a gente vê ele chamando de casa ali aquele lado kryptoniano dele. É uma boa reviravolta. Quem também chega para ver o Superman do mal é o Jimmy e a Lois. Eles veem a cara sofrendo na mão do Clark. O Brainiac fala de peito aberto que não existe mais Kal-El, somente a máquina do Império. A Supergirl protege os seus amigos humanos, mas não consegue fazer frente ao vilão. Enquanto eles lutam, o Brainiac dá discursinho de como ele foi criado para aperfeiçoar as gerações de Krypton, uma inteligência feita para disseminar os ideais do seu povo. No fim, rola até um momento talvez tocante, pois o Brainiac revela que ele tem uma certa fraqueza, ele se importa com a cara. E ao dizer que ele ama ela, ele joga ela com força no chão. E olha aqui essa referência de Dragon Ball com a pose do Yantia morto. Essa referência foi forte, tá? Primeiro teve a referência das roupas lá do Android 18, agora foi pra essa pose clássica aqui do Yantia. Mas calma que o Yantia pode ter sido morto lá no Dragon Ball Z, mas a cara ainda não tá morta aqui. Só que ela foi derrotada sim pelo Brainiac. E ele tem uma boa fala aqui. Porque ele diz que os kryptonianos eles estavam com essa fraqueza chamada amor, e ele teve o mesmo com a cara. Mas se ele quer agora que o Império de Krypton no seu auge ressurja, ele precisa eliminar isso. No caso, o amor. Para defender a cara, o Jimmy tem de recorrer à Kryptonita. Ele grita para o vilão deixar o corpo do Clark. Contudo, o efeito é o oposto. O Brainiac ele não sente nada e diz que o Jimmy vai acabar fazendo é acabar matando o corpo do Kal-El e a cara. Assim, ele ejeta o Jimmy, a Lois e a cara para fora da nave, ficando com o globo onde estava aquela Kryptonita. Kandor some dali e a Supergirl tem de resgatar os dois humanos que estão em apuros, já que seus capacetes estão avariados. Agora, por que o Brainiac não quis matar aí os seus adversários depois que ele conseguiu pegar a Kryptonita? Aí realmente é um grande mistério, mas deixa isso pra lá. Mas pra sorte dos heróis, o Malai e o Cérebro aparecem ali com a nave espacial e resgatam eles. Dentro da nave vemos que eles estão bem abalados, mas a Lois tem uma vantagem. Ela conseguiu pegar a Clemência Negra de alguma forma e diz que vai procurar o Clark. Ela coloca o dispositivo ali na sua cabeça e fica nesse estado aqui, terminando o episódio. E assim, galera, também não quero ficar questionando muitas coisas, mas realmente esse final ele foi bastante rushado. E se você para pra pensar em algumas coisas, realmente não faz muito sentido. Porque como a Lois sabia exatamente o que esse dispositivo fazia, como que ele opera, e como de alguma forma ela acha que ela vai conseguir encontrar o Clark colocando ele, pra mim é um mistério, só se realmente eu tô esquecendo de alguma coisa, isso já apareceu antes na primeira temporada, mas se isso aconteceu aqui pode ignorar essa crítica, mas é que realmente é muito rápido. Ela já pega ali o dispositivo, coloca na cabeça e acabou. E bem, esse foi então o episódio dessa semana do Superman, e foi outro episódio muito bom aqui dessa temporada. Sem dúvidas alguma, voltamos, né, a um episódio mais sério, impactante e dramático. Não sei se tá no mesmo nível do episódio 6 da Supergirl, porque lá eu acho que realmente estava tudo mais redondinho e não tinha outras tramas paralelas. Mas foi um bom episódio. Como o Brainiac manipulou as memórias do Superman, como um todo funcionou muito bem. Embora tenha alguns probleminhas ali com algumas partes. Teve também bons momentos da Supergirl, ela com Jimmy e depois descobrindo o quão terrível seu pai de mentira é. O final deu aquela rushada ali com a Lois já usando o dispositivo, mas isso realmente promete bons momentos. Até porque aquele episódio da semana passada, como eu falei antes, ele vai ser importante agora pro episódio seguinte, porque agora a gente sabe a determinação que a Lois tem em relação ao que ela sente pro Clark. E para isso a gente precisava daquele episódio. Vamos ver também se o Superman Brainiac vai mesmo retornar pra Terra ou o trio de heróis espaciais vai conseguir detê-lo antes dele fazer isso. Parece que não, a temporada realmente está colocando ele para ser um grande adversário na Terra, pois a gente sabe o que espera o Super lá, aquele toque de recolher da Waller e o seu estado de guerra contra aliens. Então, se ele acabar chegando mesmo na Terra, a humanidade vai ver ele como um vilão bem pesado. O que se promete talvez é um grande clímax aí para os episódios finais aqui dessa temporada. Mas galera, essa foi então minha análise aí, o que eu achei desse episódio dessa semana do Superman, que realmente tá só melhorando essa temporada, tá bem legal. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam, deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né galera, clica no sininho de notificação e se inscreva aqui no canal para receber todas as atualizações da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o clube de membros aqui no Seja Membro no YouTube. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.